Graça e paz, uma alegria estar convosco mais uma vez, uma honra estar aqui nessa tribuna também, mais uma vez para ministrarmos a palavra de Deus. E eu muito feliz nesta ocasião, porque a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. E eu tive 3 filhos. Começou lá com a minha mãe. São 7 filhos, e dos 7 filhos apenas um não é pastor. Os outros todos são, e as mulheres são esposas de pastores e pastoras também. Pela infinita misericórdia de Deus, eu também tenho 3 filhos, Tiago, Felipe, Nayara, e todos eles também são pastores. Louvo a Deus ainda um pouquinho mais que eu não consagrei nenhum deles, para que alguém pudesse dizer que mas também o pai consagrou, né? Não. Foram criados na Assembleia de Deus juntamente comigo e hoje estão servindo ao Senhor na Igreja Batista e são pastores e foram consagrados, foram reconhecidos pela igreja e consagrados ao Senhor para esse santo ministério, para esse trabalho. Veja só que coisa maravilhosa. Não sou feliz? Não tenho motivos de glorificar a Deus? Sendo os filhos herança do Senhor, fui agraciado o ano passado com 2 netos, o Estevão e a Liz, que hoje foi apresentada. Fico maravilhado com Deus, de ver como o Senhor faz. Ele é lindo mesmo, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. E eu quero dizer a você nesta manhã, pais que hoje estão aqui, e até mesmo vocês que ainda pensam em constituir uma família, que o maior bem que Deus deu para nós é a família. E Ele nos pedirá conta desta família que Ele deu. Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor. E a herança do Senhor, a herança, no mínimo, ela deve ser bem guardada. No mínimo, esta herança deve ser bem guardada. Então, veja lá, porque amanhã o Senhor lhe pedirá conta desse filho que Ele te deu. Ele vai te pedir conta. Quando quebrei o protocolo e fiz os pais apresentarem, porque é muito bom e agradável, é bonito e é o nosso costume, é o que nós fazemos. Nós pegamos a criança e a apresentamos. E os pais, às vezes, se eximem da responsabilidade. Não, eu chamei eles à responsabilidade. Os 2 vão apresentar, porque vocês são os responsáveis pelos filhos que Deus deu a vocês. Senhor, me ajuda a criar ele aí. Senhor, me ajuda. Ele vai te ajudar. Mas você caça jeito também de fazer por onde? Conduzi-los na igreja, levá-los na casa, atender a palavra que está escrito lá em Provérbios. Provérbios tem pelo menos 20 passagens que diz para chegar à vara. Então, não precisa ter dó, vara de mãe não mata filho, vai ficar tranquilo. Eu estou falando aqui porque eu sou um especialista em varas. Eu experimentei todas, as aromáticas, as frutíferas, eu experimentei. Você ri, né?
O pastor está achando. Ele também, você também, não adianta. Eu sei que também a coisa lá para você também não era fácil, né? Mas louvado seja o nome do Senhor. O meu coração está assim, olha, desse tamanho. Porque eu me sinto bem aqui nessa igreja. Eu sou amado aqui, né? Eu sou amado. Tenho sido muito bem recebido aqui. Cada vez que a gente passa, um sorriso, um abraço. E glória a Deus. Tem alguns aqui que já tiveram a oportunidade de ir lá na minha casa, na Buenolândia, estarmos juntos. E eu já estou com saudade de vocês. Quando voltarem, levem mais alguém, tá? A casa lá é pequena, mas cabe todo mundo de fora. Provérbios, capítulo de número 1. A palavra que subiu ao meu coração para estarmos ministrando hoje aqui nesta igreja é algo que tem falado muito comigo e eu tenho louvado a Deus por esta palavra, algo que eu não posso abrir mão de trazer ao coração da igreja. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 1, verso 29 ao 32. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviaram da sabedoria. Os tolos são destruídos porque estão satisfeitos consigo mesmos. Uma palavra um tanto forte. Ministrava a igreja em que pastoreio na cidade de Goiás, na semana passada ainda, e nós falávamos sobre a oração. E a oração tem muitas definições. A oração é a chave que abre o céu. A oração é a chave da vitória. A oração é falar com Deus. E eu sei que você aí também tem uma definição, se eu fosse perguntar acerca da oração, e você teria também uma definição acerca de oração. Mas eu encontrei um pensador que ele disse que a oração não é apenas falar com Deus. A oração é falar com Deus, mas é muito mais que isso. É ser ouvido por Deus. Oração é falar com Deus e é ser ouvido por Deus. Mas é muito mais que isso também. Oração é falar com Deus e ser ouvido por Deus. Mas é ouvir Deus falar também. E essa foi uma das preocupações que veio ao meu coração, porque estamos muito preocupados em orar e em falar com Deus, e às vezes tiramos horas orando, falando com o Senhor. Mas quanto tempo nós temos tirado para ouvir Deus falar? Quanto tempo nós temos parado para ouvir a voz de Deus?
Não é muito comum vermos pessoas que até oram por um determinado negócio. Até oram. Mas eles não param para esperar a resposta de Deus. E ele toma uma decisão precipitada, porque não esperou Deus falar com ele. Param, oram, mas não param para ouvir Deus. E o nosso Deus é um Deus tremendo. É um Deus que tem prazer em falar conosco. Eu tenho certeza que esta multidão que está aqui esta manhã não veio aqui simplesmente porque tem um café delicioso ali, não veio aqui porque um momento de encontrar com os irmãos. Até também acredito que nós não estamos aqui no piloto automático. Não, domingo de manhã tem que ir à igreja e vem no piloto automático, levanta, não. Nós estamos aqui, viemos aqui esta manhã, porque nós sabemos que aqui neste lugar, o dono desta casa quer conversar conosco, quer falar conosco, quer trazer algo da sua parte a nós. Era o que ele fazia no Éden. Todos os dias, quando ele ia ao Éden, quando ele chegava lá para ouvir Adão, sim, para ouvir Eva, sim, para ouvir Caim, sim, ele ia lá para falar para ouvir os seus filhos, a sua criação, mas a Bíblia diz que ele chegava lá, ele já chegava conversando. Adão, onde é que você está, Adão? Até o dia em que ele chamou por Adão, e Adão estava escondido, e nós sabemos, ele tinha pecado. O texto que nós acabamos de ler, diz que nos dias em que o escritor escreveu, ele fez uma observação que os homens estavam odiando o conhecimento, desprezaram o temor do Senhor, eles não queriam ouvir a palavra, eles não ouviam, não queriam ouvir. Então, o escritor chamou a atenção deles, dizendo que a conduta deles daria a eles o fruto que eles comeriam. Eu estou dizendo que eu sou um homem abençoado. E eu olho para a igreja e vejo também uma multidão de gente abençoada. Porque estão aqui nesta manhã de ouvidos abertos para ouvir o que Deus vai falar e não desprezam, não estão aqui, como disse, pela comida que perece, estamos aqui pelo alimento que vem do céu, pela palavra de Deus. Os ingênuos morrem porque se desviam da sabedoria, não querem o conhecimento, não querem ouvir Deus, não querem receber de Deus. Os tolos são destruídos porque estão satisfeitos consigo mesmo. Não, eu não preciso, está bom demais, está bacana. Quantas vezes nós chegamos em determinados ambientes em que o povo está dentro da igreja adorando ao Senhor, preocupado e servindo ao Senhor, e tem uma multidão que dá quase o dobro da que está aqui dentro, do lado de fora, conversando, batendo papo, desprezando aquilo que está sendo oferecido da parte de Deus aqui dentro. E nós estamos vivendo num mundo individualista. Nós estamos vivendo num mundo egoísta, onde a soberba tem tomado conta, onde a soberba tem alcançado o coração de muita gente, e muitos estão se achando senhores de si mesmos, se achando sábios aos seus próprios olhos, ao seu próprio entendimento. Agora, a igreja do Senhor Jesus, apesar de viver nesse mundo que despreza as coisas de Deus, a igreja do Senhor vive num mundo em que Deus ensina, em que Deus orienta e em que Deus nos faz viver uma vida diferente. Isto baseado em quê? Naquilo que nós recebemos do Senhor,
pela sua palavra. Paulo chama a nossa atenção em Colossenses capítulo 3, do verso 15 ao 17. Eu gostaria de ler com os irmãos esta passagem. Veja só, Salomão lá atrás, muitos 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, escrevendo, ele disse que os tolos morrem porque desprezam a sabedoria, os soberbos também. Agora, já no Novo Testamento, muitos anos depois que o escritor de Provérbios escreveu, vem Paulo falando para nós também, de uma maneira tão interessante, algo que nos chama a atenção, e ele diz que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, a igreja. E sejam agradecidos. Sejam agradecidos por participarem de uma igreja. Sejam agradecidos por este corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo, do qual você faz parte. Seja agradecido por isso. Porque aqui neste lugar, nós temos encontrado a sabedoria para nos conduzir no nosso dia a dia. Não pereceremos e não morreremos como os tolos. Não, porque temos encontrado aqui da parte de Deus algo que nos conduz em vitória. Que a palavra de Cristo habite em vós. Que isso quer dizer? Que recebam a palavra de Cristo e que esta palavra não simplesmente passe aqui e saia aqui. Não, mas que ela desça ao seu coração e que ela permaneça em você. Em outras palavras, poderíamos dizer que Paulo estava querendo dizer assim: saiba ouvir, saiba escutar, receba a palavra de sabedoria e guarde ela para você. Receba a palavra de sabedoria e guarde para você se conduzir por ela. Quando o pastor disse que o Senhor dá pão para o que come, dá semente para o que planta e pão para o que come, a gente precisa receber, guardar. Quando o pastor ministrou aqui dizendo que o Senhor vai suprir de outra forma o pessoal do agro, quando ele disse isto aqui, a palavra que é ministrada aqui neste lugar é palavra de Deus. Leve ela para o seu coração, guarde ela consigo e saiba que a verdade se realizará na sua vida. O que nós estamos vivendo, dias em que as pessoas se acham mais entendidos e mais sábios. Eu falava que às vezes nós oramos por um determinado negócio, não esperamos a voz de Deus, saímos, tomamos uma decisão e vemos que deu errado. A pergunta é: Deus erra? Por favor, me ajude. Deus erra? E por que deu errado? Porque eu orei, mas eu não esperei ouvir a resposta de Deus. Tomei a minha decisão achando que eu sei, eu sou bom no negócio, eu entendo disso aqui. Eu sou, aqui não, para cima de mim não. Eu vou bem, pode deixar comigo, eu sou esperto. O mundo é dos espertos, né? Mas não, o mundo é dos espertos, o céu é dos crentes. O mundo é dos espertos, mas o céu é só dos crentes. E agora nós precisamos ver aqui algo muito interessante. Precisamos estar atento aos conselhos e aos ensinamentos dados por Deus. Que essa palavra fique no seu coração ricamente, abundantemente. Traga ela para a palavra falada, a palavra ministrada aqui da parte de Deus. Porque nós não estamos nesse mundo cruel que nós estamos vivendo, nesse mundo individualista, nesse mundo egoísta. Cada um quer viver no seu mundo, na sua vida, e nós não paramos para ouvir ninguém. Sabemos demais. Os filhos hoje sabem mais do que os pais.
Os filhos sabem mais do que os pais. E é natural. Olhe para mim. Tem muitos pais aqui que não passaram num banco de faculdade. E os filhos já passaram. Eles até detêm um conhecimento maior. Mas a experiência do pai, ele não pode superá-la. Os meus filhos passaram pelas universidades e hoje detêm um conhecimento. Porém, eu sou pelo menos 25 anos mais velho que eles, ou seja, eu tenho 25 anos de experiência a mais. Graças a Deus que aprenderam bem, louvo a Deus por isso. Me lembro do dia que eu fui conversar com o Tiago. Ah, vai, Tiago, não quero te expor. Mas o Tiago completou 18 anos. O exército chamou ele. Ao mesmo tempo que ia para o exército, ele prestou o concurso do Corpo de Bombeiros e passou no Corpo de Bombeiros. Vai pedir dispensa do Corpo de Bombeiros para ele ir pedir dispensa do exército para ele ir para o bombeiro, já concluindo a faculdade. Chamei ele e disse: filho, você está agora chegando à maior idade bonita, idade da independência, como é ensinado aí no mundo. Você está se tornando um militar, autoridade. Já concluindo a faculdade. Mas eu quero dizer para você, não tome isso por grandeza. Saiba que você tem um pai a quem você deve obediência. E saiba que você tem um Deus a quem você não pode deixar de obedecer. E o Tiago tem guardado isto. E graças a Deus, o Senhor tem feito ele trilhar caminhos abençoados. Mas o texto diz que as pessoas têm se tornado fartas, sabem tudo. O pastor fala, mas eu não penso assim. O pastor orienta da parte de Deus e ele diz: irmão, mas eu interpreto assim. O pastor ensina, o ministro de Deus, que eu estou usando aqui a figura do pastor pelo fato de estar aqui, mas de repente um irmão aí do banco coloca a mão no seu ombro, lhe dá uma palavra de sabedoria, lhe dá uma palavra, e você acha até aquela palavra sábia, acha até bacana a palavra daquele irmão, mas você não guarda, você não observa e vai fazer segundo o seu próprio entendimento. A igreja foi constituída para que nós pudéssemos receber de Deus aqui. Quando Salomão orou, abençoando o templo, ele dizia: olha, Senhor, se o meu povo pecar e não houver chuva, se o meu povo fizer e houver tempestade e vier gafanhotos, mas se eles chegar aqui e orar ao Senhor, o Senhor vai responder, porque desde agora estarão abertos os meus olhos, o Senhor falou para Salomão. Quando Salomão terminou de orar, o Senhor respondeu para ele e disse: olha, desde agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E não é só a oração, a palavra ministrada aqui, a palavra de sabedoria, nós não podemos desprezar, mas nós estamos desprezando. A pergunta que eu gostaria de fazer, que vem ao meu coração, é assim: nós temos tantas encruzilhadas na vida, tantas decisões que nós temos que tomar, não é verdade? Quantas decisões nós temos que tomar, mas a sabedoria que nós temos, o conhecimento que nós temos é suficiente
para responder todas as questões da nossa vida? Claro que não. E aonde nós temos que buscar? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós temos que passar pelo temor do Senhor. Porque enquanto esse mundo nosso vive esse tempo de desafio, de individualismo, de egoísmo, para a igreja é tempo de se congregar, de amar uns aos outros, de nos ouvirmos uns aos outros, de querermos bem uns dos outros, para que nós possamos trilhar o caminho que Deus reservou para nós. É tempo de nós chegarmos perto de Deus, falar com Deus, mas ouvir Deus falar também. E Ele vai falar conosco, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos orientar. Tem decisões que nós às vezes não sabemos. O pastor disse, de vez em quando alguém diz assim: eu perdi o controle da minha vida. E ele disse: coloca o teu controle na mão do Senhor, Ele sabe o que fazer. Por quê? Porque é a orientação sábia, é o caminho que o Senhor trouxe para nós. Às vezes você não sabe, mas o pastor perde tempo, horas a fio, pedindo Deus orientação, pedindo Deus sabedoria para trazer uma palavra de sabedoria, para trazer uma palavra que gere fé no coração da igreja, para trazer uma palavra que gere crescimento na vida dos irmãos. E às vezes falamos e parece que deu comichão no ouvido. E a Bíblia diz que eles ouvem, mas ouvindo não entendem, parece não entender. Mas esta manhã, quando você saiu da sua casa e se dispôs a estar aqui para adorar ao Senhor, nunca, ninguém, jamais se apresentou diante de Deus que não saísse com uma bênção. Nunca, ninguém, jamais se apresentou diante de Deus. E nunca foi por merecimento. E nunca foi por merecimento. Uma mulher pega no ato de adultério e é levada diante do Senhor. Ela nem foi porque ela queria ir. Ela foi conduzida, ela foi levada à amarra à presença de Deus. Mas ela sai dali com a promessa de Deus de que ela seria abençoada. Vai, não peques mais, a tua fé te salvou. O cego que nem via Jesus, mas ele começou a ouvir de Jesus e ele começou a gritar, usando a sabedoria. Eu falei assim: eu não posso vê-lo, não sei quem é, mas eu vou chamar a atenção dele. E o cego começa a gritar: filho de Davi! E o filho de Davi vai até ele, e ele sai curado. Ninguém jamais vai chegar. E eu quero dizer a você, essa manhã você não veio aqui nesse momento e você não vai sair por aquela porta da mesma forma que você entrou, não, de jeito nenhum. Você vai sair daqui, a glória de Deus vai junto com você, e quando você chegar lá na sua casa, vai estabelecer a glória de Deus lá, porque esta é a sabedoria de Deus. Mas a verdade é que muitos de nós estamos precisando voltar e tomar novamente, e nos tornar novamente ensináveis. Quantos agora que, porque já sabe o Senhor é meu pastor e nada me faltará, já está bom demais. Já está bom demais. Senhor é meu pastor e nada me faltará. E não está bom não? Está bom ou não está? Está bom? Ora, peraí, uai. O Senhor é meu pastor e não vai me faltar nada. Tá bom. Mas a Bíblia diz: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque Ele tem muito mais ainda para as nossas vidas. Né? Mas estamos precisando nos tornar ensináveis. Dizer para o Senhor: fala comigo, fala comigo, fala comigo. Nós estamos precisando a nos voltar e estar com
como aquele menino Samuel, ainda adolescentezinho, ainda adolescente. E à noite, dormindo, ele ouve uma voz. E a voz chama ele pelo nome. Ele levanta, vai lá no sacerdote, chega no sacerdote e diz: o senhor me chamou? O sacerdote não. Uma vez, duas vezes ele vai lá e pergunta: o senhor me chamou? E ele disse: não. O sacerdote se preocupou com aquilo e disse para ele: olha, volta e deita. Quando a voz falar de novo com você, você diz o quê? Como é que é para falar? Fala comigo, porque o teu servo. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E nós estamos precisando aprender de novo com o jovenzinho Samuel. Senhor, fala comigo. O teu servo está disposto a te ouvir. Porque nós estamos vivendo dias que não há disposição de ouvir. Está faltando disposição de ouvir. O pastor está falando e está coçando, o pastor está falando e a gente está perdido, e a palavra de Deus falando, alguém recebendo, alguém anotando, alguém recebendo de Deus, alguém glorificando, e nós estamos precisando voltar e nos tornarmos ensináveis outra vez. E quem sabe abrir mão dos conceitos que já foram estabelecidos, para que o conceito de Deus prevaleça na nossa vida. O conceito dele é o que precisa prevalecer na nossa vida. Os grandes homens de Deus, todos, sem exceção, foram homens que Deus falou com eles. Foram homens que Deus falou com eles. E o mesmo Deus que falou com Abraão, com Isaac, Jacó, o mesmo Deus que conversava com Adão lá no jardim do Éden, o mesmo Deus que falou com Moisés, o mesmo Deus que falou com os profetas todos, o mesmo Deus, Ele continua falando conosco, nos trazendo sabedoria. A igreja do Senhor é o povo mais sábio da terra. A igreja de Deus é o povo mais sábio da terra. Os mais sábios da terra é o povo de Deus. Tem um salmo que diz que nós somos o povo mais sábio, porque nós falamos debaixo do temor do Senhor. Essa palavra, ela ecoa dentro de mim. E eu preciso aprender mais. Eu preciso aprender mais de Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Kleber Lucas já cantava isto e nós estamos precisando aprender. Ouvir Deus. Ter sabedoria de ouvir, a atenção, estar em sintonia com Deus. Porque Deus fala, mas o inimigo também fala. E é por isso que nós precisamos de sabedoria, para nós não ouvirmos a voz de Deus, a voz do inimigo. Me lembro de uma experiência de uma irmã da Colômbia, bastante obesa, mas era aquela irmã que não dava trabalho na igreja. Todos a conheciam, era conhecida de todo mundo, era a primeira que chegava, era a última que saía. Nunca precisou o pastor chamar a atenção dela, nunca precisou o pastor, não. E aquela irmã fervorosa servindo ao Senhor todos os dias na igreja, e de repente a irmã desapareceu da igreja, sumiu. E ninguém sabia como encontrar a irmã. Ela era tão assídua, ela era tão presente, que ninguém se preocupava de onde ela morava, ninguém se preocupava com o endereço dela. Sumiu a irmã da igreja. E de repente, num dado momento, o pastor foi ao armazém e encontra a irmã.
E quando encontrou, que prazer, que alegria, que bom rever o senhor, pastor. Pois é, minha irmã, mas a irmã está sumida, a irmã não tem aparecido. Pastor, eu nem te conto. Pastor, uma alegria muito grande, o senhor precisa ver que coisa mais linda. Eu estava com muita dificuldade por causa do peso, pastor. E eu orei ao Senhor. E num dia eu estava orando e apareceu um anjo para mim e disse: filha, a partir de hoje, filha, você não precisa mais ir lá na igreja, eu passarei a te visitar. Todos os dias na sua casa eu virei. Tenho visto o seu sofrimento, tenho visto as suas dificuldades, mas pode ficar tranquila. E o pastor: é mesmo, irmã? Ela disse: é, pastor. Inclusive, pastor, assim, eu precisava encontrar com o senhor, porque o senhor sabe como é que é, né, pastor? A gente assim, pecador, mortal, e falar com um anjo lá do céu, às vezes a gente fica assim, sem assunto. Então eu queria que o senhor me ajudasse, para me conversar com o anjo, para me falar com aquele anjo e ter palavra. E o pastor disse: pois bem, minha filha, olha, deixa eu te dizer, todos os anjos, eles adoram o Senhor Jesus. Então quando o anjo chegar, chame o anjo para adorar o Senhor, e ele vai adorar você junto com, e vai ser uma bênção. E mais, os anjos todos, eles reconhecem que a vitória de Jesus na cruz do Calvário foi linda. Então quando você se encontrar com ele, fala com o anjo sobre a vitória da cruz, fala com o anjo sobre o sangue de Jesus, canta com o anjo gosta de cantar, canta com o anjo, o sangue de Jesus tem poder. Faça isso, filha. E pastor, que bom, foi muito bom encontrar com o senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor. E a irmã foi embora. Naquele dia o anjo não apareceu, até porque ela tinha encontrado com o pastor um momento de glória. No outro dia o anjo chegou, e anjo, que bom que você chegou, aleluia. Anjo, olha, deixou quando dá ser, foi uma bênção. E encontrei com o meu pastor, uma alegria muito grande. E hoje nós temos assunto, vai ser bom, porque Jesus Cristo é poderoso, né? E o sangue de Jesus tem poder, não tem, anjo? Tem. E o sangue de Jesus tem poder, né? Tem. E ela: vamos cantar, anjo? O sangue de Jesus. E aquele anjo deu só aquela explosão, desapareceu, não voltou mais. Acontece que eu e você sabemos que não podemos ficar em casa, nós precisamos ir na casa do Senhor para adorar. Mas de vez em quando nós queremos fazer igual a irmã: Senhor, me visita aqui na minha cama. Essa é a sabedoria do tolo, essa não é a nossa sabedoria. A nossa sabedoria é buscar a presença do Senhor, estar nos átrios do Senhor. Ainda cantamos: meu prazer é estar na casa de Deus, onde reina. Aleluia. Queridos, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus, servir ao Senhor com alegria, ter prazer, orar, esperar ouvir a voz de Deus. Espere, ouça a voz de Deus. Ele quer falar contigo. Ele hoje, agora, Ele está aqui no meio de nós. Ele veio. Ele chegou aqui primeiro que eu e você. Ele sabia que nós íamos vir aqui. E para você que chegou aqui na marra, chegou aqui assim sem querer, saiba que Ele usou o Espírito Santo para te constranger, para você não ficar em casa, e te trouxe aqui, para que você ouvisse de que a sabedoria é estar nos pés do Senhor. A sabedoria é buscar o Senhor. A sabedoria é servir ao Senhor com alegria. E Ele está aqui para te ouvir. Ele está aqui para te responder
Aliás, eu até preciso consertar isso aqui. Ele não está aqui para te responder, ele está aqui para falar com você. Porque às vezes a resposta que ele vai te dar não é o que você queria. Então não é a sua resposta, ele está aqui para falar contigo. O nosso prazer é estar na casa de Deus, para adorá-lo, para receber dele. O prazer dele é te abençoar. O prazer dele é te ensinar. O prazer dele é te fazer sábio. E a Bíblia diz que ele quer nos fazer sábio para a vida eterna. Sábios para a vida eterna. Que esta manhã o seu coração se encha de prazer e de alegria de estar na casa do Senhor, adorando a Ele, recebendo dEle aquilo que Ele tem de especial para você. Quando o pastor disse da ministração, de que amanhã, como é que é a ministração que o pastor deu aqui hoje? Amanhã, tá, quem abriu a boca vai receber. Quem abriu a boca, se quem não abriu, abre, porque nós precisamos confessar. Amanhã haverá provisão de Deus. E eu posso te afirmar que ainda hoje você vai ver a provisão de Deus chegando. Que Deus em Cristo nos abençoe. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado mesmo.